Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ainda que eu fale as línguas dos homens e milagres fizer, se o futuro eu soubesse e toda a ciência, tudo isto é nada para mim. O maior dos dons é o amor, presente de Deus é o amor. Foi Jesus que veio para nos salvar, evidente.
Aqui temos uma frase do profeta de Deus para esta era, revelando assim a sua responsabilidade para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ó Senhor, é para isto que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem. Vamos recordar juntos de que Abraão colocou seus homens em ordem para a batalha e voltou vitorioso para receber então de Melquisedeque o pão e o vinho, a ceia, mas não como um derrotado, mas sim como um vitorioso. Lembrarmos que também que, como cristãos, como filhos de Abraão, nós voltaremos para o lar. E ele nos dará a ceia nas bodas do Cordeiro. Estaremos no casamento ali, e as bodas de Cordeiro. Depois, no milênio, que é a lua de mel. Então, isso é para quem tem vencido. Mas o importante de tudo, meus ouvintes, é que tem que ser colocado em ordem primeiro. Todas as coisas. Por isso Elias viria restaurar. Restaurar implica nisto também. Colocar em ordem. Restaurar a ordem da igreja, a ordem dos dons espirituais na igreja, a fé genuína, o batismo verdadeiro, tanto nas águas como o batismo do Espírito Santo, a fé correta em Deus, nos dá uma vida correta. A fé incorreta, ela resulta numa vida incorreta. A fé correta é aquilo que a graça suprema nos oferece na hora suprema, porque somente isso prevalecerá. Então o profeta de Deus, sendo levado numa êxtase, além da cortina do templo, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, antes do arrebatamento, dormiram no Senhor, morreram para o mundo, dormiram para o mundo. Em relação ao mundo, eles estão dormindo. Eles não sentem nada que nós sentimos nessa dimensão. É uma mudança de dimensão. Para ir nessa dimensão onde eles estão, o homem neste corpo esgotaria todos os seus recursos e não chegaria lá. Levaria bilhões e bilhões de anos-luz para chegar lá. Mas quando nós saímos deste corpo, nós já estamos lá. Nós, me refiro, como São Paulo, àqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que têm vencido como filhos de Abraão. Então, é diferença de dimensão. E eles estão dormindo em relação ao mundo, às coisas do mundo. Eles não se preocupam com estas coisas terrenas. E eles estão num lugar que é a sexta dimensão. E o profeta de Deus foi levado lá. Lá ele foi abraçado por jovens, moças e moços. Ele diz, aquelas moças de cabelos longos, compridos, vestes compridas, lindas, formosas. Elas não precisavam de nenhuma maquilagem. Elas são perfeitas. E elas abraçavam-no dizendo, ó precioso irmão Brana. E também aqueles jovens, aqueles moços, como que de 21, 22 anos de idade, vinham abraçá-lo e dizendo, ó precioso irmão Brana. E ele, sem saber o que era aquilo, logo lhe foi mostrado uma jovem muito linda,
como que de 21, 22 anos de idade. E o anjo lhe perguntou: você sabe quem é esta moça? Ele diz: não, eu nunca a vi antes, não é? Ele disse: esta é aquela velhinha de 90 anos que você levou a Cristo lá na terra. Esta é aquela velhinha de 90 anos de idade que você levou a Cristo lá na terra. Agora, isso é bíblico. São Paulo disse que nem era lícito ele falar no que ele viu lá naqueles dias. Ele não podia nem falar, porque Pedro disse que ele escreveu coisas difíceis de serem entendidas. É porque não podiam ser reveladas no seu tempo. O próprio Paulo diz isto. Então, meus ouvintes, Paulo disse quando este tabernáculo é desfeito, se referindo ao nosso corpo, ao corpo do Filho de Deus. Há um outro esperando por nós. Através deste é que nós entramos na outra dimensão. E isto é a sexta dimensão. A sétima, nós chegaremos lá pelo corpo glorificado. Na sexta dimensão, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, como filhos de Deus, como filhos de Abraão, isto nós chegamos lá através do corpo celestial. Então há corpo natural, físico, material, não é? Esse corpo que você tem agora, depois o corpo celestial e logo o corpo glorificado. É através do corpo glorificado que nós vamos ao Pai, a sétima dimensão. Tudo isso está na Bíblia. O tempo não nos permite mostrar detalhadamente. Mas Jesus disse que não tocasse nele, porque a palavra diz, ainda não havia sido glorificado. Agora, amados, veja que nós temos o mais importante de tudo, que não é propriamente olharmos lá no fim, porque nós não podemos, de maneira alguma, vivermos sem uma esperança, sem fé. E a fé olha através de todo o curso. Então nós estamos olhando através do curso, até mesmo da morte, e vendo através da mensagem, da Bíblia Sagrada revelada pelo profeta de Deus, lá além da cortina do templo, vendo as bodas do Cordeiro. Olhos espirituais vê o fim, vê a recompensa. Jesus via sua glória, por isso rejeitou a glória que Satanás lhe ofereceu. Assim também a sua igreja, porque ela vê além das lutas, dos sofrimentos, das angústias, das batalhas. Isto é certo? Mas é certo também que devemos estar em ordem. Em ordem. O profeta diz a respeito deste lugar: tudo é amor, tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhuma morte lá, nenhuma tristeza, nenhum ciúme, nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. E ele continua dizendo: é por isto que estou lutando. É por isto que estou me estabelecendo. Agora vocês notem isto, que quando ele pregou as almas encarceradas, Deus o havia levado na região dos perdidos. E ele fez aquele apelo dramático: ninguém viaje neste rumo, nesta direção da região dos perdidos. Deixe a estrada larga. Ninguém queira ir para aquele lugar, porque a mente humana não pode conceber quão terrível é a região dos perdidos, a região do inferno. Mas, por outro lado, Deus o levou também além da cortina do templo. O levou onde estão os santos, aqueles salvos do Senhor, eleitos do Senhor, filhos de Abraão, que chegaram ao fim da batalha como Abraão chegou, crendo em toda a promessa de Deus. Então,
ele fala de uma coisa que ele teve experiência. Ele viu tudo. Lá, tudo é irmão verdadeiro. E tudo é irmã verdadeira. Não há nenhum escândalo. Não há nenhuma competição ali. Não há nenhuma contenda. Não há nenhum ciúme, nenhuma tristeza. Não há morte. Nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. Agora, o que está fazendo esse programa no seu receptor? Fazendo você ver além das suas lutas. Além a recompensa, que não é para apenas uns poucos dias aqui na terra, mas é para a eternidade. E o profeta afirma, é por isso que estou lutando, é por isso que estou me estabelecendo. Ó Senhor, é para isso que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem, porque primeiramente ela tem que estar em ordem, na verdadeira posição para alçar este voo, para ir além da cortina do tempo, para subir para as bodas do Cordeiro. Então ele apela dizendo, irmão e irmã, há somente uma coisa que pode entrar ali. Este é o amor perfeito. Não porque você seja fiel ao tabernáculo, Brana, ou à igreja metodista, ou à igreja batista. Não, não é isso que te levará lá. Elas, está bem, você deve ser, mas ó amigos, isso não é porque você falou em línguas, dançou no espírito, porque você expulsou demônios, curou enfermos ou moveu montanhas com sua fé. O profeta de Deus está dizendo, você não entra lá porque você foi fiel à sua igreja, porque você foi fiel à sua denominação. Você não entra lá porque você foi dizimista, o que todo cristão é naturalmente, todo filho de Abraão. Você não entra lá porque falou em línguas. Não. Isto quer dizer, você não vai deixar de entrar lá porque não falou línguas. A mesma coisa, o inverso. Você não entra lá porque você dançou no espírito. Você não vai entrar lá, nesta região gloriosa, porque você expulsou demônios ou moveu montanhas com sua fé. Tudo isto está certo, pois isto está bem, mas continua a não ser, a menos que aquele verdadeiro amor perfeito esteja ali. Se referindo a este amor, meus ouvintes, o homem que já foi mais usado na terra, em cura e ressurreição de mortos, não houve na história nem haverá mais. Nunca haverá mais um avivamento daquele. Nunca. Ele diz, eu prefiro ver a igreja em amor do que mesmo ter um caso de cura dentro dela. Ora, o que ele quis dizer? Eu prefiro não ver nenhum caso, não ter nenhum caso de cura dentro da igreja, mas ver este amor operando. Ele sabia perfeitamente. Onde esse amor perfeito opera, opera também a compaixão de Deus pelo nosso físico. João se preocupou mais com isto. Esse foi o ministério de João. Você sabia disto? Que quando João voltou do Apocalipse, depois de ver visões tremendas, ele não ocupou o púlpito para contar aquelas visões. Ele era um profeta de Deus, ele era um apóstolo, e ele sabia que aquilo ficaria selado, e somente o sétimo anjo viria revelar aqueles símbolos para nós, porque ele próprio escreveu, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que nos dias do sétimo anjo aquilo seria revelado. Agora veja só, prestem bem atenção, João voltou para a igreja, se colocou na porta dela e dizia, filhinhos,
amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, João estava dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque caso contrário, vocês não chegarão lá naquela Jerusalém de muralhas de jaspes luzentes, de pedras de cristais, de água viva. Vocês vão ler o que escrevi sobre esta santa Jerusalém, vocês vão cantar sobre ela, vocês vão fazer poesias, vocês vão dar mensagens tremendas sobre Jerusalém, a cidade santa. Mas lembrai-vos de uma coisa, que sem este amor perfeito, ninguém pode entrar ali. Mas este amor perfeito é constituído de quê? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo. Então é o que é perfeito. E Cristo é a palavra. E se a mensagem que Deus nos enviou agora não é o perfeito, o que deveria ser mais perfeito? Quando vier o que é perfeito na terra, para nós, é isto que a Bíblia está dizendo, é isto que o profeta de Deus está dizendo. Nesta hora eu creio que você está sendo curado e que há espíritos de enfermidades deixando pessoas de uma forma tremenda nesse instante, e espíritos de adultério, e homens saindo da mente daquela mulher, e mulher saindo da mente daquele homem, e coisas assim, diabetes e câncer, e chaga no coração, e coisas tremendas mesmo acontecendo nesse instante, porque estou falando do amor perfeito, da palavra perfeita, daquilo que opera, tudo com perfeição. Tudo sem enaltecer a uma pessoa, a um homem, porque ele tem aquele dom. O dom agora está em você, está na igreja, o dom está na palavra, o doador está aí. Você às vezes não tem um dom, mas tem o doador. E esse doador é perfeito, esse doador não deixa ninguém necessitado. Isso é como na igreja primitiva, não havia entre ela nenhum necessitado. Isso forma o corpo, isto é falar de unidade, isto é falar do corpo de Cristo, isto é falar do caminho mais excelente. Foi isto que Paulo registrou, é este que é o quadro de Deus, isto é assim, diz o Senhor. Resistir a isto é resistir a Deus, e resistir a Deus é resistir ao Espírito Santo. E a Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não procure outro lado destas coisas. Procure, sim, a conclusão, diz o profeta de Deus. Chegue a este nível, entre em Cristo, e Cristo abrirá a mente, e você será então batizado com esse tremendo batismo, que faz a grande diferença, diz o profeta. Ele diz: essa fé é diferente. A fé da ressurreição é uma fé diferente. O poder da ressurreição é um poder diferente, diz o profeta. Oh, que Deus possa infundir esse poder, possa infundir este amor. É Ele próprio, é Sua palavra em você nesse instante. É o doador te dando todas as bênçãos da palavra, das regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas,
culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Desponta o sol bem cedo de manhã. Eu vou falar com Deus. Força encontro mesmo em aflição. É bom ouvir sua voz. Eu sei que quando lá na glória remidos salmos cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. Se angustiado estou por minhas culpas, eu vou falar com Deus. Ele responde em
cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. O profeta de Deus para esta era diz isto em sua mensagem, A Voz de Deus nestes últimos dias. Todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Sim, nós poderíamos tomar alguns que ouviram a voz de Deus e a obedeceram, e observarmos como esta voz os fez atuar e o que esta voz lhes fez fazer, agir, praticar, não é? Como ela mudou suas vidas e também daqueles que lhe rodeavam. Como esta voz mudou suas vidas, isto é, as vidas daqueles que deram ouvidos a ela e a obedeceram. Isto também faz mudar vidas daqueles que rodeiam aos que ouvem a voz de Deus e a obedecem. Então nós podemos ver pelas Escrituras algumas pessoas que obedeceram esta voz e como esta voz fez com que eles mudassem. E não somente eles, mas aqueles que estavam ao redor deles vieram a ser pássaros raros. Nós chamamos isto de pássaro raro. Todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Nós sabemos que os pássaros da mesma plumagem voam juntos. E onde está o corpo morto, a juntar-se-ão as águias. E todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Nós temos muitos pássaros comuns que todos conhecem, que estão ali nas árvores das cidades. Mas existem pássaros raros e que você só encontra em determinados lugares. Assim também é o cristão, é aquele que tem ouvido a voz de Deus no seu devido tempo e, mais do que isso, a tem obedecido. Não é uma mensagem comum que está aí nos galhos das árvores das cidades e oferecendo daqui, oferecendo dali, vantagens daqui, vantagens dali, como o comércio está fazendo. Não. É um produto mais raro e que faz pessoas raras. E que é para pessoas raras. É uma comida rara para ave rara também. Isto é, uma ave difícil de ser encontrada. E não há uma ave mais difícil de ser encontrada hoje do que uma águia. E ela é uma ave solitária. E ela vive nas alturas. E ela não come carne podre. E ela só come
a carne que ela pega naquele dia, naquele instante. Isso caracteriza uma águia real, verdadeira. Para começar, você vê, ela gosta das alturas, e ela renova suas forças com as alturas, em atrito com a atmosfera. E que tipo verdadeiro de um cristão, e que vive como a natureza de uma águia. Nós encontramos na Bíblia 4 criaturas apontando para os filhos de Deus aqui na terra em suas eras respectivas. O leão, o boi, o homem e a águia. A águia fala de profeta. A águia pode ver as coisas lá do alto. Pode ver um pequeno comandando aqui na terra. E isto está falando justamente daqueles que têm a revelação de Deus, para verem nesta era aquilo que os pássaros comuns não veem. Você vê que a natureza é uma Bíblia, e esse pintainho, quando começa a adquirir algumas penas, fica avantajado por poder saltar uns poucos centímetros da terra. E ele acha muito bom e gunguna bastante quando encontra ali uma pequena minhoca, um bichinho qualquer. E ele faz um movimento com aquilo e salta para lá e salta para cá. E todo mundo tem que ficar sabendo que ele encontrou algo para comer na terra, porque a sua natureza é da terra. Mas isso não acontece com a águia. Talvez a maioria dos nossos ouvintes não sabem nada acerca de uma águia real. Por quê? É raro, e você vê que o mundo não sabia nada a respeito de Abraão, e Abraão também não estava sabendo muito a respeito do mundo, mas o Ló, que era um justo, era um crente, estava bem informado sobre Sodoma e Gomorra, e os sodomitas conheciam a sua casa. E os sodomitas sabiam que Ló era um homem justo e que tinha autoridade sobre a cidade, e que tinha interesse social pelo povo. Mas Abraão estava completamente separado. Era um pássaro raro do dia. A essas alturas, já estamos falando de pessoas que ouviram a voz de Deus, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor. Você pode encontrar também outros personagens ali separados, como Elias, Moisés, Micaías e a todos os profetas de Deus, sendo pássaros raros, não pássaros comuns, oferecidos, e que está ali o dia todo batendo numa caixa, oferecendo o seu produto. Não. O verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é pérola. E Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Isto é a pérola, sim, que Jesus fez referência ali. E esta é a palavra de Deus, essa pérola. E isto é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo revelado através de sua palavra. Você pode ver que todo homem que creu em Deus foi considerado um pássaro raro. Porque se você está no curso do mundo, algo anda mal com você. Você está em todos os acontecimentos, presente ou em espírito. Isto é, presente em carne ou presente em espírito. Você está em todas as aventuras do mundo. Você está em tudo quanto é coisa que o mundo cria para aliviar a tensão, para emocionar, para descansar as mentes das pessoas, e daí então as diversões pervertidas, os programas corrosivos à moral. E para fazer rir o povo, você tem que ouvir piadas sujas, imundas, e ver coisas
fazer coisas indecorosas para um cristão. Mas isto faria de nós pássaros comuns. Mas veja só, esse cristão, este homem que toma a voz de Deus em sua palavra, não está no curso do mundo. Ele não é encontrado em qualquer esquina mundana. Ele é um homem, ele é uma pessoa rara para o mundo encontrar. E a coisa mais rara que existe no mundo hoje, para ser encontrada pelo mundo, é um cristão genuíno, é um cristão verdadeiro. Eu li numa revista de crédito sobre a águia, e esta revista está dizendo, ali naquela época quando li, podia ser encontrada apenas mais ou menos 153 águias daquela espécie especial, genuína, em todo o mundo, nesta era. Mas eu pensei, como isto fala da verdade acerca das águias de Deus, das pessoas que têm ouvido de fato a voz de Deus nesses últimos dias, e que não têm se enredado com o mundo, com Sodoma, como Ló estava enredado. Deus não teve que pegar Abraão por um braço e forçá-lo a sair de Sodoma, porque ele já estava fora de Sodoma. Mas ele teve que tomar a Ló pelo braço. E veja que Ló não trouxe nada de si mesmo, a não ser moabitas depois, filhos de suas próprias filhas com ele. Que coisa terrível para um justo! Ele não é um tipo da noiva. Abraão, sim, é esse tipo, raro, para se encontrar neste mundo. Encontra-se cristãos com muita facilidade, mas esse cristão, tipo Abraão, é raro, não é comum. Agora, para você ser um cristão, você tem que ser um pássaro raro, porque todo aquele que vive piedosamente em Cristo sofrerá perseguição do mundo, ficará à margem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, diz a Bíblia, e o mundo não lhe conheceu. Ele era um pássaro raro. Agora, ligando o assunto de ouvir a sua voz, nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Ó, meus ouvintes, Jesus Cristo era raro, a Bíblia está dizendo. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não lhe conheceu. Mas o mundo está conhecendo todos os pregadores famosos. O mundo está conhecendo ao grande homem representante de Cristo na terra. Coisa que não aconteceu com Jesus Cristo. Agora, você diz, todo mundo conhece a Jesus Cristo. Todo mundo conhece a história de Jesus. Todo mundo conhece o Natal. Todo mundo conhece a Sexta-feira da Paixão. Sim, historicamente apenas. Eu estou falando de conhecer naquele termo que a Bíblia usa, do homem conhecer a mulher. Quer dizer, entrar nela e gerar o filho nela. O mundo chamado cristão não conhece a Cristo na experiência como a mulher conhece o seu marido. Porque, caso contrário, isto geraria o filho nela. O Filho de Deus estaria manifestado na igreja. E ele, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, a igreja não seria reconhecida pelo mundo. Mas o que tem Adão a ver com isso? Adão escutou a sua voz na frescura da tarde e teve companheirismo com ele. Não havia condenação para Adão. Ele escutou a voz de Deus e disse: Pai, me deito a dormir. E ele se deitou,
e Eva em seu braço. O leão, o tigre e as bestas selvagens lhe rodeavam como verdadeiros amigos, e não havia mal algum, não havia maneira de enfermar-se, não havia maneira de perguntar se ele se despertaria na manhã. Eles iam despertar. Adão ouviu a sua voz na forma que devia ouvi-la, mas um dia a sua voz lhe causou temor. Mas um dia a voz de Deus, a qual era tão aprazível para Adão, foi um terror para ele. É o que está acontecendo com o mundo. A mensagem de Deus para esta era é um terror para o mundo chamado cristão, que tem se deleitado nos braços de Cristo. Isto é verdade. O leão era amigo de Adão. O tigre era amigo de Adão. As bestas selvagens eram amigas de Adão e Eva. Mas, no entanto, hoje os próprios familiares são os maiores inimigos. E o homem está atirando no homem, está matando o homem, não o leão, não o tigre. Você não vê dizendo aí, o leão apanhou aquele grande personagem e rasgou ali no meio da rua. O tigre pegou o presidente tal. Não, é um homem, atira no outro, num pai de família. E morte, mais morte, não se pode dormir em paz. Por quê? Porque um dia Adão escutou a voz de sua esposa. A resposta está aqui. Ele estava muito ligado a ela. Escutou a voz de sua mulher. Ah, meus ouvintes, eu creio que o tempo que vocês têm em seus corações será suficiente para o Espírito Santo começar a falar sobre esta voz de Deus. E esta voz dessa esposa, se Adão tivesse feito como Jó fez, quando sua esposa falou com ele, a coisa teria saído diferente. Ele não teria perdido a amizade do leão, ele não teria perdido a amizade do tigre, das bestas selvagens, e mais do que isso, não teria perdido a comunhão com Deus. E não teria vindo um Caim, não teria vindo crimes, roubos, prostituição. Mas, em primeiro lugar, sua esposa deu ouvido à serpente, e daquilo veio a sua semente, que é Caim. Mas se Adão não desse ouvido à sua esposa, ela teria perecido, teria morrido, e ele não introduziria nenhum mal na terra. Ela não poderia viver por si mesma, mas ele a amou tanto que desprezou a voz de Deus por amor de sua esposa. E Jesus Cristo clamou: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Por amor dessa esposa, por amor desta mulher, por amor desta igreja noiva. Então tem que acontecer agora o contrário. Adão deu ouvido a Eva, agora a Eva dá ouvido a Cristo, ao segundo Adão. Agora essa noiva é quem tem que dar ouvido a Cristo, ao esposo, porque o mal foi o esposo dar ouvido à esposa. E agora o mal é a esposa não dar ouvido ao esposo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz de Deus para esses últimos dias. Seja um pássaro raro, começando pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que o Senhor nos enviou a sua voz para estes últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem te abençoado, é com esta palavra, é bênção efetiva, definitiva, para aqui na terra e para a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado.
Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho.
que sofri na cruz pra te resgatar. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor! Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a Ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar.